Olá, galera, tudo certinho? Tô de volta, tô com um quadro novo aqui. Eu vim só responder perguntas, só perguntas. Não vai ter nada técnico, não vai ter tela, não vai ter nada, é só pergunta. Então a primeira pergunta aqui é do TI Alarm Force, que veio lá no meu canal, tá? Gostaria de saber se tem como instalar o GLPI junto com o servidor do Zabbix e se sim, como eu faço para instalar os dois no mesmo banco de dados ou se uso um banco de dados separados. Então, um TI Alarm Force, que deve ser uma conta da empresa, é possível sim, é possível. Ambos funcionam em MySQL ou MariaDB. Então, tu vai criar dois bancos de dados e duas aplicações, assim como tu criaria dois sites dentro do mesmo servidor. Ou tu pode botar dentro de um outro servidor que tenha um banco de dados separado, enfim. Mas é possível sim colocar as duas aplicações no mesmo servidor. Ou seja, os dois bancos de dados têm que ser distintos, sim, mas tu pode colocar os dois no mesmo servidor. A próxima pergunta é a do Márcio, também vem lá do meu canal. Então, olá Arthur, tudo bem? Parabéns pelos seus vídeos, são excelentes. Valeu, Márcio, valeu. Existe a possibilidade de configurar o GLPI para, por exemplo, colocar o tempo de 2 horas para o técnico inserir o primeiro acompanhamento em um chamado? Ou seja, preciso medir o tempo desde que o chamado foi atribuído para um técnico até o momento que foi ou será inserido o primeiro acompanhamento ou solução do chamado. Então, tem um post aqui no blog que eu falo sobre as métricas. Ou lá no blog, se vocês estiverem olhando esse vídeo aqui no canal da Service Desk Brasil. Então lá eu falo sobre as métricas que são os padrões do GLPI. Então tem uma métrica lá que é o levar em consideração. Aquela métrica é exatamente o momento da abertura do chamado até a primeira inserção de algum dado dentro do GLPI. Então esse primeiro dado, aí a gente tem que instruir a equipe, esse primeiro dado tem que ser de fato aquela informação que tu quer medir, que é exatamente o momento que ele abriu até alguém inserir algo no chamado. Só que aqui tem que cuidar também que qualquer alteração no chamado de status ou de adição de alguém também é contado nesse levar em consideração. Outra coisa que a gente pode usar também é o SLA para atendimento, que é aquele para a primeira resposta, que ele também vai contar como a primeira alteração lá no chamado. Terceira pergunta então é do Bruno Silva, também veio lá do YouTube. Arthur, em primeiro lugar, parabéns pelo tutorial, aprendi bastante com você. Agora, quero tirar uma dúvida com você. Como posso instalar o agente para uma determinada entidade filha? Então, essa pergunta vem lá de um vídeo sobre o Fusion Inventory. E eu vou deixar aqui embaixo também o link para o vídeo que mostra como fazer as regras de transferência desse ativo entre as entidades baseado em algum campo dentro do próprio computador. Então, é através das regras de transferência de equipamentos entre entidades. Então é lá que a gente vai fazer essa definição. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, não vou mostrar nesse vídeo aqui. A próxima pergunta vem lá do Márcio. Boa tarde, pessoal. Estou usando o GLPI 944, uma versão um pouco mais antiga. A gente ainda tem gente usando essa versão 944, 945, 946. Lembrando que a gente está na 955. E a gente fez o vídeo sobre a 10, que ainda não está em produção, não está liberada para produção, mas dá para brincar um pouquinho com ela. Para quem quiser, também vou deixar aqui embaixo o link para acesso à nossa base 10. Para dar uma olhadinha lá, brincar, enfim, vocês não vão ter permissão para fazer muitas criações, mas está aqui embaixo o acesso ao GLPI 10. Mas vamos voltar à pergunta. Versão 944 e eu não estou enxergando a regra de negócios para chamadas. Estou autenticado como GLPI e não aparece opção. Márcio, provavelmente é permissão, tá? Eu não consigo saber exatamente qual que é o teu problema ali, mas se não está aparecendo as regras de negócio, é porque você não tem permissão para mexer nas regras de negócio. Mesmo que você esteja com o GLPI, se alguém for lá e tirou essa alteração, essa permissão, provavelmente tu não vai conseguir acessar. Então, lá em administração, perfis, tu vai ter que ir lá e ver se essa permissão está dada para ti. Se não tiver, é por isso que tu não está enxergando. Pode ter outro problema, mas no primeiro momento eu olharia as permissões. Oi Arthur, tudo certo? Primeiramente, muito bom o vídeo em inglês. Então esse vídeo aqui é o vídeo lá das notificações do navegador, que antigamente usava o nome de Ajax. A notificação de Ajax foi um vídeo que eu só fiz em inglês. Então, fácil de entender, parabéns. Valeu, obrigado Eduardo. Eu queria tirar 2 dúvidas com você. Primeiro, habilitei tudo e funcionou, porém no meu log do servidor ele está disparando para todos os usuários cadastrados. Digo isso no log. Então, Eduardo, todas as notificações, tanto de e-mail quanto de navegador, elas são configuradas no mesmo lugar. Ou seja, configurar notificações. Lá tu vai definir o quê? Os gatilhos.
cada gatilho, ou seja, vai ter um tipo lá de notificação e um gatilho para essa notificação. Novo chamado, chamado solucionado, nova tarefa. Tu vai ter que definir quais são os destinatários. Só que a única diferença entre a notificação de navegador e a notificação de e-mail é a forma de notificação. Ou seja, a configuração de gatilhos, destinatários e o que vem para a segunda pergunta, que é como personaliza o corpo da mensagem do Ajax, ou seja, o modelo dele também é no mesmo lugar. Só que não é configurar notificações e notificações, é configurar notificações, modelos de notificação ou traduções de notificação. É lá que tu vai fazer também. É igual a de e-mail, só que é para Ajax. Tu vai fazer, provavelmente tu não vai conseguir fazer muita alteração de HTML e CSS, porque o navegador não permite essa alteração. Mas é lá que tu vai fazer essa configuração também. A outra pergunta vem do YouTube da Service Brasil. Pergunta assim: como faço para colocar esses ícones no formulário? Então a gente tem um formulário que tem umas figurinhas lá coloridinhas, bonitinhas, e muita gente pergunta disso aqui. E outra dúvida: é recomendável atualizar em produção para a versão 9.5? Então, Júnior, primeira pergunta: esse plugin é um plugin da Service Desk Brasil. A gente melhorou esse plugin e fez essas opções dos ícones. Então, tem inscrições abertas ainda para fazer o treinamento de UX que a gente teve no ano passado, mas ainda está com a inscrição aberta. Eu vou deixar aqui embaixo também, para quem tiver interesse. E lá tu também vai ter acesso a esse plugin, beleza? E sim, é recomendável atualizar para produção na versão 9.5. Só que aqui vai uma ressalva. É recomendado, mas sempre prototipar. Ou seja, pega uma base protótipo, uma base de homologação, não sei como é que vocês chamam aí, mas sobe nessa base de homologação os seus bancos de dados que está em produção, mas numa base que é a parte que vocês não estão usando, faz a atualização para 9.5, faça os testes de todos os processos que são importantes para vocês, verifica se os anexos estão lá, verifica se as tarefas estão lá, verifica se algum processo está atrapalhando, se algum plugin não é compatível com a 9.5 ainda, que é importante para a organização de vocês. E uma vez que vocês fizeram todas essas validações, aí programa a atualização para produção. Então aqui na Service Desk Brasil a gente está usando já a 9.5, está funcionando 100%, não temos problema nenhum. Mas é sempre importante que a gente faça a homologação disso aí antes de colocar em produção. Feito? Valeu, até a próxima!